Cristo, ele está longe de vocês? A salvação que está em Cristo, que é o próprio Cristo, está longe de vocês? Algum de vocês precisa subir ao céu para obter essa salvação? Algum de vocês precisa descer na profundeza lá do Hades, da sepultura, para ressuscitar Cristo, para que daí então vocês sejam dignos de obter a salvação? Vocês precisam fazer isso? Vocês precisam ser dignos o bastante para que a piedade de vocês possa levantar Cristo dentre os mortos? Vocês precisam ser bons o bastante para que a piedade de vocês, a bondade de vocês, faça Deus descer do céu? Diz, não. A salvação está acessível a vocês por meio de seus lábios. Basta vocês falarem assim, ó, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que desceu do céu, viveu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, nasceu de Maria, da Virgem Maria, viveu uma vida irrepreensível, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se você crê nisso, e você diz, eu creio, ainda que você seja um adúltero agora, ainda que durante toda a sua vida você tenha vivido em pecado, e na realidade essa é a vida de todos, basta você crer. Quer ver? Posso dar uma prova de que essa interpretação está correta? De que a salvação é acessível a qualquer um, é exatamente isso que Paulo está dizendo? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz é a prova disso. Quem era o ladrão na cruz? Naquela época, os romanos popularizaram a crucificação. A crucificação era um método de pena capital terrível, absurda. Nós temos uma leve noção por meio do filme Paixão de Cristo, mas uma leve noção. Leve, levíssima. E óbvio que o objetivo era justamente trazer horror para que ninguém praticasse aqueles absurdos. É claro também que só criminosos da pior espécie eram mortos daquela maneira, o que nos leva a crer que os dois ladrões na cruz eram terríveis, terríveis. O texto bíblico de Mateus e Lucas nos contam esse momento em que os pecadores estavam ali ao lado de Jesus Cristo. O texto bíblico declara que as pessoas passavam, olhavam para Jesus e blasfemavam, diz o texto, blasfemavam, não se esqueça dessa palavra, blasfemavam e zombavam de Jesus. Desce daí, tu não és o curandeiro, tu não és aquele que salva todo mundo, não pode se salvar. Salvou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Blasfemavam, diz o texto que eles passavam e desprezavam Jesus. Esse era o cenário. Pois bem, veja o que Mateus 27, 44 declara. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Não um ladrão, os dois. Todas aquelas blasfêmias ditas por todos aqueles homens, também eram ditas pelos dois, não por um, pelos dois, diz Mateus. Ok. Lucas, então, começa a descrever o cenário. E o que Lucas diz? Que aquele homem, que até agora pouco, blasfemava, zombava de Jesus Cristo, alguma coisa acontece. Algum milagre acontece. Aquele homem que a vida inteira pecou, que estava pecando naquele exato momento, alguma coisa aconteceu. A chavinha mudou. Um milagre aconteceu. No meio do caminho, aos 45 minutos do segundo tempo, ele muda radicalmente a sua visão. Ele então começa a repreender o outro ladrão e diz, pare, porque nós merecemos estar aqui. Porque você ainda poderia supor, pastor, você disse que os piores criminosos estavam na cruz. Mas às vezes não podia uma pessoa ser injustamente levada? Claro que podia. Mas o próprio ladrão disse que não. Diz que ele merecia estar. Nós merecemos estar aqui. Ele não. E aí, a palavra está perto de ti, na tua boca. Não diga o que eu tenho que fazer para mover o coração de Deus, para Deus descer aqui e me salvar.
o que eu tenho que fazer, quão bom eu tenho que ser, quanta piedade eu tenho que ter para levantar Jesus dos mortos, para que Ele me salve. Não diga isso, porque a palavra de salvação está muito perto de você, está na sua boca. E aí o ladrão na cruz diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus retruca imediatamente: hoje mesmo, não amanhã. Não vai precisar de purgatório, é agora. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso não existe em religião nenhuma. Isso não existe em nenhuma filosofia. Qual religião do mundo salva um homem que há pouco tempo estava blasfemando, que há minutos atrás zombava e desprezava Deus? Qual religião do mundo faz isso? Qual filosofia do mundo faz isso? Por isso, Paulo diz: o evangelho é escândalo, loucura para os que se perdem. Mas para nós é poder de Deus, porque nós cremos, porque nós somos o bandido da cruz. A única coisa que nós fizemos foi dizer: eu creio. Eu mereço estar aqui. O Senhor não. Mas salva-me pela tua bondade e tua misericórdia. A palavra está perto. Eu encerro da seguinte maneira: você que entrou aqui hoje, você é ímpio, pagão. Talvez você frequente igreja, mas você é ímpio, imoral. E se essa é a sua situação, se você, antes de me ouvir pregar, tivesse tido um mal súbito e morresse, você está no inferno por toda a eternidade, por toda ela. O que a Bíblia declara a seu respeito, e você também que está me ouvindo e me assistindo aí, o que a Bíblia declara é que você não pode fazer nada para ser salvo, que você não pode ser bom para ser salvo, que você tem que ser salvo para daí então ser bom, que você não tem que mudar de vida para daí então se aproximar de Deus, que você tem que se aproximar de Deus para que aí então Deus mude a sua história. O que a Bíblia declara é que a salvação não é por conta de seus méritos. A salvação não é por conta de nada de bom que você tenha feito, porque na realidade tudo de bom que você fez foi imperfeito. Até as suas boas obras, diz a Escritura, eram manchadas pelo pecado, pelo egoísmo, pelo desejo de se mostrar para alguém. É por isso que hoje mesmo, agora mesmo, se você crer, como diz o texto de Paulo em Romanos, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Agora mesmo, se você invocar o nome do Senhor e falar como aquele ladrão da cruz: eu sou um pecador perdido, maligno, a minha vida foi de pecado e a culpa é minha e de mais ninguém, nem do governo, nem do Estado, nem de meus pais, nem do meio, não, a culpa é minha, como aquele homem fez. Mas dizer: mas eu creio que o Senhor Jesus morreu para que a justiça dele fosse atribuída a mim, para que os feitos dele fossem dados a mim. Tudo que ele fez fosse colocado na minha conta. Eu creio nisso. Agora mesmo você será salvo.